O novo ministro da Saúde, Nelson Taichi, nem esquentou o banco e já mostra que seu norte será a verdadeira ciência, e não as especulações apocalípticas dos ativistas amantes da ONU. O número que mais assustou, que é do Imperial College, em que eles falavam que 1.150.000 pessoas morreriam no Brasil, mas com algum tipo de cuidado específico cairia para 44 mil. Isso é impossível. Não tem medida que caia de 1.150.000 para 44 mil. O novo ministro da Saúde está saindo melhor do que a encomenda, focado não apenas na saúde, mas no bem-estar da população. Em sua primeira apresentação em coletiva aos jornalistas, ele lembrou o que Mandetta parecia ignorar em suas apresentações, que o Covid-19 não é a única doença no Brasil. Agora tem uma outra coisa que eu queria colocar, que é a informação que não está ligada ao Covid, que a gente vai ter que prestar atenção. Isso é um outro tipo de informação. A gente sabe hoje que doentes com outras doenças do tipo câncer não estão chegando. E não é que a doença tenha sumido, as pessoas não estão procurando os hospitais. O que vai acontecer em relação a como é que está evoluindo o paciente com hipertensão, com diabetes, doença crônica? É fundamental que a gente, por mais que foque na Covid, que a gente não esqueça as outras pessoas. Qual é o problema prático disso? Você vai começar a ter uma demanda reprimida gigante ao longo desse tempo. E se os hospitais estiverem despreparados, quando a gente controlar a Covid, a gente vai ter uma outra crise, que é a não capacidade de atender a demanda reprimida do não-Covid. Até o momento temos um pouco mais de 3.000 mortes por Covid-19. Entretanto, não podemos esquecer outros números. Segundo o Ministério da Saúde, em 2018, por ano temos 340.000 mortes provocadas por doenças cardiovasculares, 200.000 mortes por câncer, 74.000 mortes por causa da diabetes e outras doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. 63.000 mortes por doenças do fígado e do aparelho digestivo. Portanto, o Covid-19 é, por enquanto, o menor dos problemas de saúde no Brasil. O novo ministro, para não ser indelicado, usou palavras brandas ao se referir como Mandetta vinha organizando as coisas. A gente está trazendo, eu estou trazendo o general Pazuello, isso é uma outra coisa que as pessoas estavam colocando, ele vai ser o meu secretário executivo. E por que eu estou fazendo isso? Nesses poucos dias que eu estou aqui, a impressão que eu tenho é que a gente tem que ser muito mais eficiente do que a gente é hoje. A gente está falando de logística, de compra, de distribuição, e ele é uma pessoa muito experiente nisso. É uma pessoa que vem trazer uma contribuição no momento em que a gente corre contra o tempo. Não só contra o tempo em relação à Covid, mas em relação a como o país vai ficar, como o sistema de saúde vai ficar. O oficial general Eduardo Pazuello foi coordenador logístico das tropas do Exército Brasileiro empregadas nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Em 2018, coordenou a operação que foi responsável por amenizar os problemas em Roraima, quando o estado foi tomado por imigrantes venezuelanos que fugiram da ditadura de Maduro. O ministro também mostrou ser uma pessoa racional, ao desenhar um prospecto lógico da quarentena. Se a gente imaginar que a gente pode ter uma margem de erro grande, digamos que a gente tem aí 100 vezes, isso aí é só um exemplo hipotético. A gente está falando em 4 milhões de pessoas, tá? 4 milhões de pessoas, nós hoje somos 212 milhões. Então, fora da Covid, tem 208 milhões de pessoas que continuam com suas doenças, com seus problemas e que têm que ter isso tratado. O que representam hoje 4 milhões de pessoas num país como esse? 2% da população. E se existe aí o conceito que você tem que ter 70% da população contato com a doença para que ela seja imune, e a vacina vai levar talvez um ano e meio, entre 2 e 70, e se você não tem um crescimento explosivo da doença, que não está acontecendo no Brasil, a gente talvez nem chegue nesse número antes da vacina. Isso pode levar o quê? Um ano e meio? É impossível um país sobreviver um ano e meio parado. O afastamento ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. O que o ministro falou eu venho dizendo há algum tempo. Estamos arrastando o problema para o pior período do ano, o período da gripe sazonal. E se não tivermos um bom número de pessoas imunizadas, poderemos ter um aumento de mortos. E finalmente temos um ministro inteligente e não político, para rebater os arautos do apocalipse, como o jovem biólogo Átila, que utilizou-se de um estudo louco prevendo 1 milhão de mortes no Brasil. Uma outra coisa importante que eu queria colocar, que eu estava conversando essa semana, falei com os governadores do Nordeste, é o seguinte: as projeções, isso é uma coisa muito complexa.
O que acontece? Quando você vê esses números que são colocados aí, todos eles quase sempre são modelos matemáticos que tentam prever coisas que vão acontecer. Se você pegar, por exemplo, o número que veio, que foi o número que mais assustou, que é o do Imperial College, em que eles falavam que 1.150.000 pessoas morreriam no Brasil, mas com algum tipo de cuidado específico cairia para 44 mil. Isso é impossível. Não tem medida que caia de 1.150.000 para 44 mil. Se você botar número errado, o resultado pode sair completamente desbaratado. E você começa a comparar pessoas que fizeram projeções completamente diferentes. E o que é pior, se você gera números muito alarmantes e as pessoas começam a tratar o que é um modelo matemático, que é só um exercício matemático, como se fosse verdade, você piora ainda mais o medo e a expectativa da sociedade. O modelo não pode ser só um exercício, ele tem que literalmente refletir a realidade. O que a gente tem percebido é que os modelos que projetam no longo prazo, eles erram demais. O que a gente tem que fazer hoje é projetar a curto prazo e ser rápido o bastante, competente o bastante para fazer o ajuste necessário. Mas não dá para querer adivinhar muito lá na frente, isso é impossível. O ministro também falou sobre o que a mídia chama de teste em massa, e que não é um teste em massa, ou seja, para toda a população, mas sim um teste em larga escala para um mapeamento inteligente. O que a gente tem que entender é o seguinte, não tem fórmula mágica. E quase sempre as soluções não são boas ou ruins, elas são bem usadas ou mal usadas. Então, o que a gente tem que fazer é saber usar com sabedoria o que a gente tem na mão. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fala em teste em massa. Não tem teste em massa. Se vocês imaginarem a Coreia do Sul, que é uma referência, eles fizeram 11 mil testes por milhão de pessoas. Isso não é teste da população, isso não é teste em massa. O que você tem que fazer quando você usa o teste é mapear a população de tal forma, isso está sendo feito já, isso já está acontecendo, para que a tua amostra reflita a população. A Itália, por exemplo, ela fez 25 mil testes por milhão, mais do dobro da Coreia. E a Itália foi aquele desastre. O que eu estou te mostrando é o seguinte, mais do que qualquer coisa, a sabedoria de ter o dado, interpretar o dado e tomar ações a partir disso vai fazer toda a diferença. Algumas mídias forçaram uma interpretação louca, afirmando que Tite descartou a testagem em massa. Quando, na verdade, o ministro afirmou que não existe teste em massa em nenhum lugar do mundo. O que a Coreia do Sul realizou é uma testagem inteligente, escolhendo pontos determinados na epidemia para realizar testes e conseguir, assim, uma amostragem mais clara da epidemia. Com os dados, pode-se estimar, por exemplo, o número de pessoas imunizadas no país, como também em cada região testada, podendo assim trabalhar no afrouxamento ou não das quarentenas, dependendo da região. Portanto, essa etapa de testes em larga escala será importantíssima para o planejamento do fim da quarentena, que será aplicado em maio. Bom, então se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o nosso canal, então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações, isso é muito importante. E vamos continuar na luta em prol da verdade.